Há anos, a vida dela é uma tela em branco, preenchida apenas pela espera. Uma promessa antiga ecoa, um vazio imenso a consome, mas a certeza é inabalável, ele vai voltar. Não é devaneio, é fé. Agora, o universo responde. O sinal, aquele que ela pediu com toda a alma, está prestes a se manifestar. Uma ocorrência específica, quase mística, que testará os limites da crença. Enquanto o amigo e a família observam com angústia, uma pergunta pende no ar: será a prova do reencontro ou a crueldade de uma desilusão? O destino de todos está à mercê de um presságio que pode reescrever suas vidas. A tapeçaria da existência humana é intrinsecamente tecida com fios de esperança e a sombra persistente da ausência. Existe um espaço na alma, um vazio particular, que ressoa com a melodia de um retorno há muito aguardado. Não se trata apenas da falta física, mas da lacuna deixada por uma presença que, em sua partida, reconfigurou a paisagem emocional de todo um universo particular. Nesta jornada interior, a fé emerge como a âncora mais resistente, uma convicção que desafia a lógica do tempo e a frieza dos fatos. É um tipo de fé que não esmorece, nutrida por memórias de promessas antigas, sussurradas em momentos de profunda conexão, e por um clamor incessante dirigido aos céus, um pedido sincero e profundo que ecoa na vastidão silenciosa do espírito. Esta crença não é passiva, ela se manifesta como uma força ativa, uma certeza inabalável de que a promessa será cumprida, de que o ciclo se completará. No âmago dessa expectativa reside a formulação de um pedido muito específico, a manifestação de um sinal. Não um evento genérico, uma coincidência fortuita que poderia ser descartada pela razão, mas uma ocorrência pré-determinada, quase mística em sua precisão. É um presságio pessoal, moldado pelas aspirações mais íntimas, que servirá como a evidência irrefutável, a validação de que o objeto dessa espera está, de fato, em caminho de volta. A busca por esse sinal transcende o cotidiano, elevando-se a uma dimensão onde o divino e o humano se entrelaçam. Enquanto os ponteiros do relógio parecem desacelerar, transformando dias em horas carregadas de um suspense palpável, a atmosfera ao redor de quem espera é saturada de uma tensão particular. Os observadores, aqueles que compartilham a órbita daquele coração expectante, encaram a situação com uma mistura complexa de sentimentos. A esperança se confronta com a preocupação, o otimismo luta contra a dúvida. Questiona-se, em silêncio ou em sussurros cautelosos, a sanidade da crença que se mantém tão firme diante de uma ausência prolongada. O risco de uma desilusão devastadora paira no ar, como uma nuvem escura que ameaça obscurecer a luz da fé. Cada amanhecer, cada crepúsculo, é carregado de expectativas. O sinal se revelará como uma bênção, um milagre há muito aguardado, ou desvelará-se como uma ilusão cruel, um espelho distorcido dos desejos mais profundos. O impacto desse momento singular promete ser transformador, alterando drasticamente o curso de muitas vidas, seja pela alegria transbordante de um reencontro ou pelo peso inescapável de uma verdade definitiva. A jornada de quem se apega a uma promessa, especialmente quando envolta em mistério e ausência, é um testemunho da resiliência do espírito humano. A fé, nesse contexto, não é apenas um conforto, mas uma bússola que guia através da escuridão. A natureza da esperança é testada incessantemente, e a questão central se torna: o que estamos dispostos a acreditar quando confrontados com o inexplicável? Como interpretamos os murmúrios do universo, os pequenos desvios do acaso, como mensagens diretas de um plano superior? A crença em um sinal inequívoco, nesse sentido, é um ato de profunda vulnerabilidade e coragem, uma entrega ao potencial de que o universo conspire a favor dos anseios mais puros. Neste nicho de mensagem dos anjos, os sinais são compreendidos não como meras coincidências, mas como intervenções divinas, sussurros celestiais que guiam e confirmam. A ideia de que um anjo guardião, ou uma entidade de luz, orquestra os eventos para se manifestar de uma maneira específica confere um significado ainda mais profundo à espera. O sinal solicitado não é apenas uma confirmação, é uma comunicação, uma validação do cuidado e da atenção do plano espiritual. É a promessa de que, mesmo na mais profunda solidão da ausência, o ser humano não está sozinho, e seus pedidos são ouvidos e respondidos através de linguagens que transcendem o verbal, manifestando-se no tecido da realidade de formas simbólicas predeterminadas.
A tensão entre a devoção inabalável e a realidade palpável atinge seu ápice no momento que antecede a chegada desse presságio. A capacidade de discernimento é posta à prova, pois o coração ansioso pode, por vezes, interpretar meros eventos como sinal aguardado, ou, inversamente, ignorar a verdadeira mensagem por medo de uma falsa esperança. É um período de introspecção intensa, onde a alma se prepara para receber e compreender. O impacto profundo de um presságio, seja ele a concretização da esperança ou a revelação de uma verdade mais complexa, é inegável. Ele atua como um catalisador, forçando uma reavaliação de tudo o que se acreditava, redefinindo prioridades e abrindo novos caminhos de compreensão. A grande questão, que permanece suspensa no ar como uma névoa densa, não é apenas se o sinal virá, mas qual será sua verdadeira natureza. Ele trará a confirmação do retorno ardentemente desejado, selando uma promessa antiga e curando as feridas da ausência? Ou, ao invés disso, revelará uma verdade ainda mais complexa, talvez uma que exige uma aceitação profunda e uma reorientação da esperança para novas direções? A jornada de espera por um sinal é, em sua essência, uma exploração da fé e da resiliência humana. Independentemente do desfecho, a experiência de se entregar a essa expectativa, de pedir um sinal e aguardar sua manifestação, é um processo de profundo crescimento espiritual e ensina sobre a paciência, sobre a coragem de crer no invisível e sobre a sabedoria de aceitar a verdade que se revela, seja ela qual for. No final, a essência do Ele vai voltar? O sinal que você pediu está chegando reside não apenas na resposta, mas na transformação que a própria pergunta e a espera geram no espírito. A espera por um sinal transcende a simples passagem do tempo, ela se converte em um estado de ser, uma reconfiguração interna que alinha a alma com o universo. Aqueles que ousam pedir uma confirmação explícita do plano divino, uma prova tangível da interconexão entre o visível e o invisível, embarcam em uma jornada que molda profundamente sua percepção da realidade. É um processo de sintonização, onde a mente se abre para padrões e sincronicidades que antes poderiam passar despercebidos, mas que agora ganham um significado amplificado pela intensidade da expectativa. A própria natureza do pedido, forjado nas profundezas do desejo e da convicção, atua como um farol, emitindo uma frequência energética que ressoa com o campo de possibilidades cósmicas. Esta não é uma espera passiva, de braços cruzados. Ao contrário, é uma vigília ativa, um cultivo da sensibilidade para captar as nuances do ambiente. O indivíduo, imerso em tal anseio, passa a observar o mundo com uma lente diferente, buscando ecos de sua intenção nos eventos cotidianos. Uma pena que flutua no ar, uma canção que toca inesperadamente, um encontro fortuito, cada elemento adquire um potencial simbólico, tornando-se um candidato em potencial para a mensagem divina. A dificuldade reside em discernir o ruído do sinal, em distinguir a mera coincidência da comunicação intencional. É nesse ponto que a intuição se torna uma aliada poderosa, uma voz interior que valida ou questiona as interpretações externas. No nicho de mensagem dos anjos, a concepção é que cada pedido sincero é ouvido e considerado pelas esferas celestiais. O sinal solicitado não é uma imposição ao divino, mas sim uma abertura, um convite para que a sabedoria superior se manifeste em uma linguagem compreensível ao ser humano. Os anjos, nesse contexto, atuam como mensageiros e orquestradores, tecendo os eventos de maneira a apresentar a prova desejada. Isso pode ocorrer através de uma sincronia extraordinária, onde múltiplos elementos aparentemente desconectados convergem de forma impecável, ou por meio de um evento singular que ressoa diretamente com um pedido específico, quase como se o universo sussurrasse a resposta diretamente ao coração do solicitante. A premissa é de uma inteligência benevolente atuando nos bastidores da existência, respondendo ao chamado da fé. A preparação para a chegada do sinal é tão crucial quanto o próprio pedido. Implica em um estado de receptividade, de purificação interna, onde as dúvidas e medos são conscientemente trabalhados para não obscurecer a clareza da mensagem. É um exercício de desapego do resultado esperado, enquanto se mantém firme na fé de que a resposta virá. Paradoxalmente, a entrega total ao processo, a aceitação de que o sinal pode se manifestar de uma forma ou em um momento diferente do idealizado, é o que muitas vezes abre o caminho para sua verdadeira aparição. Essa rendição não é uma desistência, mas um voto de confiança na sabedoria que transcende a compreensão humana. O impacto da chegada do sinal,
quando finalmente se manifesta, é monumental. Independentemente de sua forma ou conteúdo, ele rompe a barreira entre o conhecido e o desconhecido, validando a crença em uma realidade mais ampla e interconectada. Se o sinal confirma o retorno desejado, a alegria e a gratidão são imensas, solidificando a fé e justificando anos de espera. A promessa é cumprida, as esperanças se realizam, e o alívio que acompanha a certeza é transformador. É um momento de redenção, de cura para as feridas da ausência prolongada, e de uma reafirmação poderosa do amor e da conexão que resiste ao tempo e à distância. Contudo, a verdade revelada pelo sinal pode ser mais complexa. Às vezes, o presságio pode indicar uma reorientação, uma confirmação de que o caminho à frente não é o esperado, ou que o retorno não se dará nos termos anteriormente concebidos. Nesses casos, a surpresa e, por vezes, a decepção inicial são inevitáveis. No entanto, mesmo uma mensagem que desvia das expectativas carrega consigo uma sabedoria profunda. Ela força uma reavaliação dos próprios desejos, das prioridades e do que significa verdadeiramente o bem maior. Um sinal que redireciona pode ser, em última instância, uma bênção disfarçada, um chamado para novas possibilidades, para um crescimento que não teria ocorrido se o desejo original tivesse sido atendido exatamente como imaginado. É um convite à aceitação, à flexibilidade do espírito e à confiança em um plano que se desdobra de maneiras misteriosas. A jornada de esperar por um sinal é, em sua essência, uma parábola sobre a jornada espiritual humana. Ela ilustra a capacidade de sustentar a esperança diante da incerteza, de cultivar a fé em face da ausência, e de se abrir para a comunicação divina em suas múltiplas formas. O valor não está apenas na resposta que o sinal traz, mas na transformação que o processo de pedir e esperar gera. O indivíduo é forçado a confrontar suas próprias crenças, a desenvolver cada pensamento direcionado ao objeto desse sentimento, cada olhar furtivo, cada momento de vulnerabilidade não são meras falhas na disciplina ou lapses de controle, mas portais abertos, sussurros insistentes dos anjos que indicam o caminho para a redenção emocional e a elevação espiritual. A lógica, antes um escudo inabalável e uma fortaleza intransponível, torna-se porosa, permitindo que a intuição e a sensibilidade se infiltrem e permeiem todo o ser. A razão, que buscava incessante. A manifestação de um sinal tão aguardado transcende a barreira do meramente físico, mergulhando o buscador em uma experiência que realinha a compreensão da própria existência. Não se trata apenas de uma resposta a uma súplica, mas de um diálogo silencioso com as esferas superiores, uma prova tangível de que a tapeçaria da vida é tecida com fios invisíveis de interconexão. A qualidade da intenção por trás do pedido inicial atua como um transcendental. A mente, que antes operava como um ditador severo, começa a se tornar uma serva mais humilde e cooperativa, abrindo espaço sagrado para a sabedoria inata do coração, que não opera por algoritmos ou cálculos, mas por ressonância profunda e verdade intrínseca. O desorganizar seu mundo e redefinir seu futuro são frases que, do ponto de vista limitado do ego, podem soar ameaçadoras e desestabilizadoras. Mas na perspectiva angélica, são sinônimos de uma reestruturação divina, de um processo de reengenharia espiritual. A vida, em sua infinita e benevolente sabedoria, muitas vezes precisa derrubar o que está em desarmonia e desalinhado para erguer algo mais autêntico, mais robusto e profundamente alinhado ao propósito supremo da alma. As promessas feitas e a vida construída com tanto esmero não são destruídas por completo, mas transmutadas, elevadas. Elas são revisitadas, reavaliadas sob uma nova ótica, a do amor incondicional e da verdade interna, e não mais sob a ótica da necessidade de controle ou da busca por uma imagem externa. O esmero antes dedicado a construções exteriores agora se volta para a edificação de uma realidade interna mais íntegra, mais transparente e mais verdadeira. Essa é a mensagem mais clara e ressonante que emana dos planos superiores. O sentimento avassalador não é um intruso a ser combatido com todas as forças, mas um guia sábio a ser seguido com confiança. Ele não veio para destruir a essência, mas para purificar as camadas superficiais que a ocultavam. Ele não veio para desestabilizar por capricho ou acaso, mas para estabelecer uma nova e mais sólida base para a existência, uma fundação que ressoa com a alma. A iminente derrota para este sentimento indomável é, na realidade, sob uma ótica mais elevada, a iminente vitória da alma sobre as amarras ilusórias do intelecto. É a aceitação de que a vida não é uma equação complexa a ser resolvida por pura lógica, mas uma sinfonia majestosa a ser sentida em cada nota, uma dança sagrada a ser experienciada em cada movimento, onde os passos são guiados por uma melodia cósmica que ressoa profundamente no coração.
A vulnerabilidade que emerge com o enfraquecimento das defesas não é um sinal de fraqueza, mas sim o nascimento de uma nova força, mais genuína, resiliente e autêntica. É a capacidade de se abrir completamente para o fluxo ininterrupto da vida sem as camadas protetoras que, ironicamente, também impediam a plenitude do sentir. Ao permitir que o sentimento se infiltre e permeie, a alma se abre para uma gama expandida de experiências e percepções que antes eram inacessíveis, protegidas demais por muros invisíveis. A autenticidade emerge dessa quebra, não como um projeto consciente de autodescoberta, mas como a consequência natural e inegável de se despojar das falsas identidades e das expectativas externas. O custo de tal rendição, então, não se configura como uma perda irrecuperável de algo valioso e insubstituível, mas como a dispensa consciente do que era ilusório e limitante. O controle absoluto é uma ilusão que só aprisiona. A segurança baseada exclusivamente na previsibilidade é uma miragem que desvia do caminho real. O que se ganha, em troca desse desapego, é uma liberdade sem precedentes para ser quem se é de verdade, sem filtros, sem máscaras, sem autoengano. É a liberdade profunda de sentir intensamente, de amar sem reservas ou condições, de viver a vida plenamente em cada inspiração e expiração. É a paz duradoura que advém de parar de remar obstinadamente contra a corrente e permitir-se ser levado pela sabedoria intrínseca do fluxo divino, confiando em sua orientação. Este processo de perda é, portanto, o florescimento radiante de uma nova consciência, uma expansão do ser. É o momento em que a alma, antes aprisionada pelas convenções, pelas expectativas e pelo medo, se desdobra em toda sua magnificência e esplendor, guiada por uma força que transcende a compreensão puramente humana. É o sinal inequívoco de que os anjos estão trabalhando ativamente para realinhar a jornada individual, pavimentando um caminho onde a razão e o coração finalmente podem coexistir em profunda harmonia, com o coração como maestro e a razão como um instrumento afinado e dedicado. A verdade última que se revela é que o maior poder não reside em controlar o amor ou qualquer sentimento profundo, mas em permitir-se ser transformado por ele, aceitando sua natureza indomável como um presente divino e inestimável para a própria evolução. Gostou? Deixe seu curtir e carimbe seu passaporte para a próxima aventura. Inscreva-se! O ato de reconhecer e integrar o sinal na própria vida é o estágio final da jornada. Ele exige não apenas a crença, mas a ação inspirada por essa crença. Se o sinal confirma um retorno, a preparação para esse reencontro é ativada. Se ele aponta para um novo caminho, a coragem de trilhá-lo deve ser cultivada. O sinal não é o fim, mas um novo começo, uma bússola que orienta os passos futuros. Ele encerra a espera com uma verdade inquestionável, seja ela de confirmação ou de reorientação, e inicia uma fase de vivência e manifestação dessa verdade. A certeza que ele traz é a base para a construção de um futuro alinhado com um propósito maior. Se curtiu, mostre seu apoio com um like e inscreva-se para não perder o próximo.